Eu queria falar muito também, ou pelo menos um pouco aqui, a respeito da Covid-19, porque é uma doença que está aí, é um mal que é pandêmico, né? E que a gente tem uma redução muito grande, graças, você já disse isso, à vacina, ou às vacinas. Aliás, Vacareza, eu queria, antes da gente começar a falar diretamente desse negócio da Covid-19, eu queria falar com você a respeito das vacinas. Eu tenho alguns amigos, às vezes me falam, algumas pessoas, eu jogo futebol, você sabe, né? E o pessoal no futebol fala, pô, eu não sei se eu já tomei a terceira, se tenho que tomar a quarta, eu acho que tá meio confuso, não sei o que tem e tal. Mas tem um jeitinho que é muito fácil, né, Vacareza? Tem ou não tem? Tem, olha, primeiro que as pessoas, independente do estado que tiver, cada estado estabelece a idade que a pessoa pode tomar vacina, e cada cidade também, isso varia de cidade para cidade, dependendo da situação do estado, etc. Mas quando a pessoa chegar no posto de saúde, na UBS ou no local de vacinação, porque tem lugares que tem locais especiais, ela vai dar o nome dela, pelo nome dela e o nome da mãe. Você pega o número do SUS e pelo número do SUS você sabe qual é a dose que você já tomou. Por exemplo, se uma pessoa idosa tomou 3 doses, tem que ir tomar a quarta. Quando chega lá, ela não tem risco dela ter tomado a quarta e ter esquecido e vai tomar de novo. E vai tomar de novo. Não existe esse risco. Não existe esse risco. Porque a vacinação é registrada. Seu nome fica registrado e é controlado pelo SUS. Se você chegar em qualquer lugar do Brasil, numa instituição de saúde que tem a vacina, o vacinador sabe quem tomou qual dose. Outra coisa, qual é a diferença? A diferença, eu não digo nem na eficácia, né? Mas por que você... Vamos supor que eu vejo pessoas... Aconteceu comigo lá comigo não, quando eu estava ali no posto de saúde para tomar a minha quarta dose. Um rapaz foi lá e não quis tomar a Janssen, né? Que é uma das vacinas, né? Por que tem gente que, não, eu não vou tomar só a Coronavac, ou vou tomar só a Pfizer, ou vou tomar só a Janssen, ou vou tomar, enfim, a AstraZeneca. Eu, particularmente, sou um coquetel, porque eu tomei a AstraZeneca, eu tomei a Janssen, né? Tomei a Pfizer em determinado momento, eu sou um coquetel, eu nunca me preocupei com isso. Tem que ter preocupação com isso? Não, nenhuma. Todas as vacinas, elas têm um efeito de proteção muito grande e muito positiva, como a história está mostrando. Só para eu te dar uma ideia, ainda é um número grande, porque nós gostaríamos que ninguém tivesse morrido. Hoje, não tem uma pessoa no Brasil que não tenha uma pessoa próxima que não tenha contraído o coronavírus, contraído a virose. Esse momento que no meu ambiente de trabalho, vários diretores contraíram, funcionários ficaram afastados, mas nenhum teve, depois da vacinação, um caso grave. Ontem, melhor dizendo, domingo passado, teve um registro de 55 mortes. Que tem que ser lamentadas, evidentemente. Exatamente, mas no período da pandemia mais aguda, nós chegamos a ter mais de 2.000 mortes num dia. Então, nós tivemos 55 mortes ontem no Brasil todo. E, se não me engano, 10.000 e poucos casos de... Casos novos, né? Casos novos. Então, é uma relação entre os casos e as mortes muito pequena. E também vem diminuindo as internações por Covid. Então, a tendência é a Covid virar uma endemia. Para virar essa endemia, as pessoas têm que se vacinar. Tem que todos os jovens que não se vacinaram completar a sua vacinação, os idosos completarem a sua vacinação. E eu sou um dos médicos que trabalha nesse assunto e que defende que a gente tem que seguir o exemplo que os Estados Unidos está seguindo, vai começar a vacinar crianças com as vacinas que já são autorizadas a vacinar a criança.
Criança que eu estou Certo. dizendo acima de 2 anos de idade. Tem que começar a vacinar. É, Entendeu? Tem que estudar e começar a vacinar. E vamos chegar a um momento que vai vacinar contra coronavírus nos primeiros 9 meses de vida, talvez no primeiro ano no primeiro mês de nascimento. Vai ter um prazo, mas a tendência vai ser vacinar cada vez mais precocemente, Agora, outra para coisa. evitar que a pessoa tenha a forma grave da doença. Outra coisa Você que... fez uma pergunta que eu não respondi. Ah, não, desculpa. Sobre os tipos de... Eu entrei para outro assunto. Você Você me me perguntou uma coisa agora que eu percebi. Não, entendi. Ó, as pessoas não devem se preocupar com o tipo de vacina. As vacinas são diferentes. Se você pegar a Coronavac é feita com a inativação do vírus. Vamos falar impropriamente, porque vírus você não pode dizer vírus morto. É como se matasse o vírus. Popularmente, vai. Popularmente. Então, ele é inativado e Tá. ele integralmente é injetado no seu organismo. Tá. A da AstraZeneca se retirou por engenharia genética partes do vírus, algumas proteínas do vírus, e foi injetado num vírus de símio, que produz uma outra doença que não tem nenhum efeito importante para o ser humano. Então, esse vírus de símio é como se fosse um vetor para levar essas partes do vírus do Covid. Né, é um veículo. Um veículo que vai... E aí o organismo desenvolve resistência a essas partes do vírus. Quando o vírus entra, o organismo mata. A vacina da Pfizer é um outro tipo de vacina, é mais difícil das pessoas entenderem, mas é como se ele levasse o organismo na sua genética interna, entender que ali tem um vírus. E aí o organismo é induzido a produzir uma resistência a esse vírus ou um anticorpo a esse vírus. É um tipo mais moderno, digamos assim, que pode seguir a linha de produção de vacina ou não. Nós não sabemos nas outras doenças o que é que vai caminhar. Mas são esses 3 tipos básicos de vacina que existem. Você tomou um coquetel ótimo, quem só tomou da Janssen ótimo, quem só toma da Pfizer ótimo, quem só tomou Coronavac ótimo. Está todo mundo protegido. O importante é se vacinar e não escolher o tipo de vacina. Você tem que chegar na fila, na UBS, onde tem fila, onde não tem. É ótimo que você nem vai pegar fila e se vacinar e esperar criar resistência.